Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar? Sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Pegando, por exemplo, essa grande discrepância que existe hoje entre IPCA. O IPCA é calculado pelo IBGE, que é do governo. Sim. E o IGPM é calculado pela FGV, que está fora do governo. E o IGPM fica muito mais alto do que o IPCA. O IGPM é para os imóveis, né? Também, né? É usado para outros reajustes. Ah, é outros também? Não E sabia. também muda o cálculo, né? Porque só 30% do IGPM leva em consideração preços ao consumidor. Você tem 60% levando em consideração preços ao produtor. Que varia muito mais. Pois é, você enxerga pensando no que vai acontecer para frente, assim, como o IGPM está muito alto, os preços ao produtor muito alto, essa inflação subindo ainda mais? Ou não? Você acha que, olha, vamos bater num teto assim e depois deve ficar mais tranquilo? Pergunta importante e difícil resposta. Vou fazer a previsão de preços agora. Primeiro sobre o IGPM. Realmente ele tem esse componente onde 60% é o IPA, então preço ao produtor, que são preços que variam muito mais, porque é matéria-prima, tem itens importados, então quando o câmbio deprecia, no mês seguinte já impacta o IPA na hora. Tem também o INCC, então da construção civil, então é 10%. Então é um indicador que acaba variando muito mais do que o IPCA. Mas só fazer um parênteses sobre o IPCA, que você falou que é o índice do governo. Isso me lembra uma frase do Charles Goodhart, que ficou cunhada como a lei de Goodhart. Ele foi economista do Banco da Inglaterra, que ele dizia que quando um índice é adotado como meta oficial pelo governo, todo aquele valor que ele tinha informativo acaba se perdendo ao longo do tempo, porque o governo vai querer maquiar ele, né? Eu nunca me esqueço do IPCA da Dilma de 2011, que foi 6,50, assim, cravado, que era o limite superior de tolerância naquela. Que coincidência! 6,50. Realmente brilhante. Atingiram no limite máximo ali da meta de inflação. Foram no mercado, só que a Dilma queria. Vai nesse mercado aqui para calcular a inflação. Hoje, olhando a nossa taxa de câmbio, ela já depreciou, mas ela ficou ali contida naquela banda ali até 5,35, 5,40, não superou isso. Então, o efeito câmbio nos preços daqui para frente não deve ser tão relevante. Então, isso não deve impactar tanto o preço ao produtor. Mas a gente tem, no momento, um desarranjo na economia mundial, onde o frete marítimo está uma loucura. Assim, foi multiplicado, o frete de containers foi multiplicado por 10 ou 12 vezes, em alguns casos. É realmente uma insanidade. Várias commodities estão com os preços em alta, alguns materiais, como chips, estão em falta. Então, tem, assim, realmente falta de alguns produtos, gargalos na cadeia produtiva, e isso pode ainda impactar preço ao produtor. Mas o lado que é importante, como eu sempre digo, que é importante olhar a expansão monetária, como é que está isso se comportando? Se olhar o M2, por exemplo, parou de crescer no ritmo que estava no ano passado. Então já está caindo e fortemente o ritmo de crescimento do M2. Então, olhando para frente, esse combustível inflacionário deu uma arrefecida. Então, até eu concordo que eu acho que a gente está com uma inflação daqui para frente, pode ser mais transitória, ela pode ceder, sim. Para mim, o cenário é mais positivo para a inflação. Mas, claro, tudo depende do que governos fizerem, tensão política. Vai que câmbio vá de novo lá para os 5,50, 5,80 ou quase 6. Vai que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil acabam sendo abusados pelo governo e o crédito flui demais. Então depende do que vai acontecer. O governo se endivida pra caramba pra dar um novo auxílio num ano eleitoral. É muito difícil sempre de falar. Mas esse ponto do frete marítimo, por exemplo, para corrigir isso, o frete tá muito caro, um monte de empreendedores vem isso e fala: nossa, vamos construir navio para pegar essa recompensa econômica que existe lá. Só que construir um navio são o quê? 2, 3 anos? Eu não sei, né? Não entendo esse mercado. No mínimo 1 ano e meio. Pode ser que os preços permaneçam no patamar mais alto por mais tempo, né? E com a inflação arrefecendo, quer dizer preços aumentando menos e não deixando de aumentar da maneira que a gente tem hoje. Acho que esse é um ponto importante que você trouxe, porque a gente fala muito da taxa de inflação, que a gente vê o IPCA está subindo a 1% ao mês, 0,80, 0,90, até pode ficar em 0,20, talvez 0. Mas o poder de compra da moeda, ele não volta para patamares anteriores. Até a taxa de inflação pode diminuir, mas o dinheiro não vai voltar a comprar o que ele comprava 2 anos atrás. Uhum. Ele perdeu esse poder de compra e já era, não volta jamais. Por isso que agora eu adotei isso como prática. Sempre que sair IPCA, eu não vou botar o gráfico do IPCA, eu vou botar o gráfico do poder de compra do real.
porque cada nova leitura do IPCA vai mostrar mais um recorde de perda de poder de compra do real. Ou seja, é mais uma mínima histórica do valor da nossa moeda. E o real já perdeu mais de 85% do poder de compra, né? Exato. E a nossa melhor moeda. E a nossa melhor moeda. Que tristeza, Jesus. Bom, Vamos encerrar com esse mercado animador, não é mesmo? eu vou deixar uma última pergunta aqui pro Urris. Pensando no futuro, o real tem 27 anos. Você enxerga a existência do real por mais 27? Ou você acha que, pensando até Nossa, na qualidade dos até eu políticos fiquei- brasileiros, né? Que o real terá tanto tempo assim de existência? Eu sempre sou otimista. Eu nunca imaginei o real morrer. Eu tô preocupada agora. A morte do real. A morte do real. eu tô Porque preocupada. ele já é muito longevo pensando no que é o Brasil. Eu não imaginei minha vida sem o real. É engraçado Então, eu não aposto muito nisso. Por mais 27 anos? Pois é. isso. O que você acha? Que estaremos vivos até lá. Espero que É sim. o que a gente espera, Não, né? a Vamos gente matando vai- madeira aqui. Né? Olha, eu acho que é possível por mais 27 anos. Eu vou mudar a pergunta. Tem que fazer uma mala pro futuro. Pra chegar com uma moeda que mantém o seu poder de compra, né? O que você colocaria nessa mala? Só moedas? Só moedas. Não pode colocar S&P 500. Aí seria ótimo, né? Tá garantido ali mais Não, ou mas menos. Bitcoin pode? Pode. Bitcoin Tratando pode. como uma Suas- moeda. Vamos pensar Suas como uma chaves moeda. do Bitcoin. Eu botaria ouro, botaria Bitcoin, sem dúvida. E talvez de moeda, a única que eu colocaria, mas bem pouco, o franco suíço. Apesar de tudo que o Banco Nacional Suíço tem feito nos últimos anos, em termos de impressão de dinheiro, para evitar que a sua moeda se valorize, né? Pois Porque eles têm Que o doideira. problema inverso ao nosso. Lá, como o franco suíço é tão demandado como um porto seguro, ele começou a se apreciar demais na década passada. E aí o Banco Nacional Suíço começou a imprimir dinheiro e comprar ativo no mundo inteiro. É hoje um dos maiores acionistas da Apple, o Banco Central da Suíça. Comprou bem, pelo menos. Né? Comprou bem, fez muito dinheiro. Então, para evitar que a moeda se valorizasse demais, eles começaram a imprimir dinheiro. Entendi. Mas, então, acho que é a única. É bacana porque quando a gente olha as moedas mais longevas que ainda estão em existência, é o dólar, é o Eu levaria o franco. dólar, assim, bem... a libra esterlina, mas que também perdeu muito poder de compra no último século. O iene japonês também, mas perdeu muito poder de compra. Claro que no último meio século está estável, mas até a Segunda Guerra e depois perdeu muito valor. Acho que só ouro e Bitcoin já tá bom, né? Talvez o franco suíço como souvenir. O que você levaria, Boludinha? Eu levaria também ouro, Bitcoin, que eu aprendi com você, mas eu levaria dólar, Levaria um dólar? pouquinho só, né? Porque vai que na hora que eu chegasse lá no futuro ia ter que comprar rápido alguma coisa. Pensando Eu sempre em... penso tipo, viajando pro exterior, entendeu? Pensando naquele conceito do Taleb, né, do efeito Lindy, você pega o dólar, existe desde 1776, então tende a existir por mais tempo. Mas Fui vai saber o que validada? vão fazer com o O dólar. que você levaria, Eu Boludinho? levaria também ouro, bastante ouro. Levaria um pouco de Bitcoin, não tanto assim, porque é muito novo, né? Mas pode ser aquele pouco que vai Eu ser levaria responsável por pouquinho. quase toda a rentabilidade Exatamente. da minha mala. Franco suíço eu gosto, porque como o Rich falou, eles foram obrigados a criar moeda, porque se eles mantêm estável e todo mundo cria, todo mundo começa a comprar, o preço da moeda deles dispara e aí não consegue exportar mais nada pro mundo. Mas eu levaria real sim, notas de R$1 como souvenir, porque dá pra vender no Mercado Livre do futuro por preços muito altos, né? Acredite, o Bruno tem Flor de isso em estampa. casa. Mas como é curioso, né? Porque essa nota de peso aqui perdeu muito poder de compra e como reserva de valor foi uma porcaria. Mas talvez agora, nos últimos Ela anos, ela vale tenha, alguma ela tenha coisa. ganho como valor, porque agora Histórico, é um valor sei lá, né? Acho- histórico. eles nem devem ter mais nota de 2 pesos Pois lá, é. por exemplo. Não serve pra nada. Não existe mais.